amigos da EcoSolar, tudo bom? E aí, vamos dar continuidade no nosso curso. E aí, na nossa quinta aula do terceiro módulo, nós vamos dar continuidade à parte de quê? De projetos. E aí, nessa quinta aula, nós vamos falar de projetos conectados na rede, né? Ou seja, vamos montar agora, aprender, entender, né, todo o mecanismo da projeção dos projetos conectados na rede, ou seja, quais são suas nuances, quais são os seus pontos principais, qual é o procedimento que deve seguir para esse tipo de projeto. E aí, o que é que a gente precisa inicialmente entender? Que os projetos fotovoltaicos conectados na rede, eles seguem o quê? Normativas mais rigorosas, né? E aí entra a resolução do PRODIST, né, que é o Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Elétrico Nacional. Este regulamento, ao acesso à rede, né, ele dá todo o entendimento de como fazer esse acesso de micro e mini gerações distribuídas e deve ser respeitada a forma cuidadora pelos projetistas, ou seja, projetista, você que quer montar um projeto de micro e mini geração distribuída fotovoltaica conectado na rede, deve ter o PRODIST, principalmente o módulo 1 e 3, bem entendido, ou seja, leiam bem para poder ter embasamento técnico, até mesmo para, às vezes, junto à concessionária, debater caso ela venha a levantar ou fazer alguma indagação em relação ao teu projeto. A instalação de um sistema conectado à rede também deve seguir as normas específicas das próprias concessionárias locais, né, de energia elétrica, de acordo com o PRODIST. Ou seja, normalmente as concessionárias ela têm as normativas internas, muitas delas conhecidas como NU, NDU, né? Ou seja, essas NDUs elas seguem o procedimento dito no PRODIST, mas elas podem também acrescentar aí alguns pontos específicos concessionária a concessionária. E nós temos mais de 50 concessionárias só aqui no Brasil, tá bom? E aí é um ponto interessante que tem que tomar cuidado. Então, em relação ao PRODIST, ele estabelece o quê? Que a distribuidora é responsável pela realização de todos os estudos para a integração de micro e mini geração distribuída, sem ônus ao acessante, ou seja, quem está dando entrada nesse projeto não tem ônus para averiguar a possibilidade desse acesso, tá bom? Devendo informar o quê? A central geradora a relação dos dados necessários à elaboração dos estudos que devem ser apresentados quando feita a solicitação de acesso. Então, a título de conhecimento, pessoal, uma das condições importantes para o projeto pelo PRODIST, além das proteções listadas lá na tabela 6.10 do PRODIST 3.7, tem também as condições de instalação do projeto de micromediação terem os respectivos níveis de tensão. Então, tem que tomar muito cuidado também a isso em projetos conectados na rede, que nós temos que seguir muito bem os padrões de entrada. Então, temos que entender quais são os padrões de entrada para que estabelecemos na hora do projeto, da projeção, ou seja, equipamentos com mesmo níveis de tensão, de entrada e de saída. Ou seja, resumão, se eu vou trabalhar numa área onde está respondendo com uma tensão de 110 de entrada, eu não vou trabalhar com o inversor 220 e vice-versa, ou mesmo 380. Então, temos que tomar cuidado nesses pequenos detalhes. E com base na potência, na tensão da potência instalada, nós temos aí alguns níveis exigidos mínimos, né? Então, para potências abaixo de 10 kW, pode ser trabalhado em baixa tensão, tanto mono, bi e trifásico, tá? Em projetos entre 10 a 100 kW, ele já solicita aí uma baixa tensão mais em rede trifásica, tá? Em projetos entre 101 a 500 kW, já se fala em tensões em baixa tensão trifásica e em média tensão, e projetos acima de 500 até 5.000 MB, já de média a alta tensão, e aí vai muito de projeção a projeção, e aí por isso que normalmente a gente projeta de médio e grande porte, acima de 500 até 5 MB, nós indicamos fazer uma solicitação prévia de acesso para indicar qual é as capacidades de adequação, se for necessário, para o projeto naquela localidade.
E aí a gente vai agora fazer a apresentação do projeto, né, do sistema fotovoltaico. Então, vamos entender agora quais são esse passo a passo. Então, a apresentação do projeto técnico não se tem apenas ao dimensionamento do sistema em si. Ele deve apresentar uma lista de itens que pode ser mais ou menos complexo em função da potência instalada do projeto, ou seja, dependendo do tamanho do meu sistema fotovoltaico projetado. Então, dependendo da situação, serão descritos dois tipos básicos aí de projetos executivos. A gente vai ver. Então, um projeto básico, né, é um conjunto de elementos necessários e suficientes com níveis de precisão adequado para a caracterização de uma obra ou do serviço a ser executado, atendendo às normas cabíveis e à legislação. Elaborado com base em estudos preliminares, ou seja, lá com base nos dados técnicos exigidos, analisados e levantados no dimensionamento, né, que assegura a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento, ou seja, a adequação correta para que execute de forma plena, sem nenhuma porventura problema na implantação desse sistema. Deve estabelecer o que? As características de dimensão, especificações de quantidade de serviço e de materiais, custo e tempo necessário para a execução desta obra. Todos os elementos que compõem um projeto básico, eles devem ser elaborados por quem? Profissionais legalmente habilitados, sendo indispensável o registro da respectiva ART, ou seja, anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, o órgão fiscalizador regulador. Identificação do autor e a sua assinatura em cada um dos documentos produzidos. Então, seguir os padrões convencionais de um projeto executório, ou seja, de um projeto base e executório, mas com as normas da própria, no caso nosso, engenharia, pelo CREA. Os projetos, não só engenharia, gente, eu só vou fazer uma correção. Quem pode fazer projetos? E aí entra uma situação, projetistas, engenheiros eletricistas podem trabalhar com projeto, podem fazer esse projeto acima de 800K. Abaixo de 800K, tanto engenheiro eletricista como também técnicos em eletrotécnica podem montar esses projetos, beleza? Sem nenhum problema. E aí são normas do CREA que disponibiliza e informa qual é a potência máxima que um projetista técnico pode executar. Além disso, os projetos básicos devem compor alguns desenhos, ou seja, a representação gráfica do objeto a ser executado, constituído por plantas e diagramas elétricos, obedecendo às normas técnicas permitidas, ou seja, as pranchas de desenhos devem possuir identificação, denominando o local da obra, o nome da entidade executora, tipo do projeto, data, nome do responsável técnico e o nome do registro no CREA e sua assinatura, ou seja, a prancha tem que estar com as especificações da ABNT. O projeto básico também vem com um memorial descritivo dos cálculos, tá? Então, a descrição detalhada do sistema projetado, na forma do texto, incluindo o quê? As condições do local e climáticas, incluindo desde a irradiação, soluções técnicas e as normas adotadas, bem como suas justificativas e cálculos realizados necessários ao pleno entendimento do projeto, contemplando o quê? As informações contidas no desenho, ou seja, ele tem que vir com também, desde um desenho um pouco mais detalhado, mas também com o memorial descritivo. Além disto, o projeto básico contempla também as especificações técnicas, né? E que são essas especificações técnicas? O texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da obra, deve caracterizar individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes do sistema, os sistemas construtivos e o modo como serão executados cada um desses serviços, os critérios para sua verificação, os requisitos de desempenho e de qualidade. Isso também é importante conter aí no projeto básico. Devem ser incluídos os planos de comissionamento e teste, limpeza do local de obra, obtenção das licenças ambientais, se for necessário, e se necessário também for o caso de sistemas híbridos, informações da parte de baterias e seus descartes. Quando solicitados pelo contratante, pode ser incluído também a descrição de
treinamento e capacitação para realizar ao contratado, né, para um período, para uma necessidade de uma manutenção rápida, prévia, ou mesmo de uma operação junto aí a quem for adquirente do projeto. O projeto base também contempla a parte de orçamento, então a avaliação do custo total da obra, tendo, né, como base preços dos insumos praticados no mercado ou valores de referência. O orçamento deverá ser apresentado em comparação com os custos unitários e expresso uma planilha de custos de serviços referente à data de sua elaboração. Ou seja, no projeto também é interessante contemplar o orçamento ou anexar o orçamento aí do projeto sem nenhum problema. O cronograma físico e financeiro é importante, ou seja, o cronograma de execução dessa obra e dos serviços a ser executado ao longo do tempo, no caso do OIM, manutenções periódicas, corretivas, preventivas e limpezas, também é interessante, e seu custo em relação a cada etapa desta. E aí, o segundo passo são os projetos executivos. Então, o projeto executivo, né, após a elaboração do básico, e antes de iniciar, de fato, a obra, deve-se elaborar o quê? O projeto do qual vai estar como base a execução da implantação do sistema. Então, apresentar o conjunto dos elementos necessários e suficientes ao que? A execução completa da obra de acordo com as normas legais pertinentes. Este projeto executivo, ele deve sofrer algumas alterações durante a instalação do sistema. Isso é muito normal acontecer. E por isso, após o comissionamento, deve ser entregue ao proprietário do sistema executivo os BUT, né? Ou seja, o projeto executivo conforme construído. Porque nós sabemos que na hora da execução, normalmente, de um projeto, há algumas insinuâncias e nuances que acontecem na hora da execução. Ou um conduíte que não vai mais para a direita, vai para a esquerda, ou que era para um eletroduto que era para descer nessa parede não vai descer mais, vai descer na outra. Então, é interessante fazer as correções do teu BOT na hora de entregar o projeto final ao teu cliente, ao interessado desse projeto, tá bom? O projeto executivo também deve ser muito mais detalhado, então já deve ter como base, de fato, a execução da obra, deve apresentar as plantas e diagramas detalhados de toda a execução e circuitos, bem como também os cálculos detalhados de todo o sistema de geração, de proteção, de aterramento e os cálculos estruturais de suporte e de construção civil, caso for necessário. E aí entra uma dica. Qual é hoje o melhor programa para a parte de plantas e diagramação para evitar o BOT, ou seja, a correção dos projetos executivos? Eu, particularmente, indico o BIM. Então, o BIM hoje é uma plataforma que está vindo para dar um baile no AutoCAD em relação principalmente a modelagem de projetos, no qual eu consigo fazer todas as correções já ainda em escritório e não em campo. Então, é muito interessante hoje projetistas que gostam de trabalhar com execução e implantação de projetos, utilizar aí a plataforma BIM, que hoje é uma das mais avançadas nessa parte de modelagem de projetos. O projeto executivo também, ele tem, na verdade é interessante ressaltar que o detalhamento dos componentes, considerando que, em comparação ao projeto básico, é muito mais profundo. Então, temos que ter todas as considerações pertinentes, desde distância, entre os cabos, as conexões, a parte de ventilação é recomendada também para os equipamentos, acesso para manutenção, assim como detalhamento de logística e acesso de transporte ao local onde vai ser executado, são itens fundamentais que não devem ser deixados de lado. Isso é primordial porque na hora da execução a gente consegue acelerar ou mesmo já evitar alguns problemas ou empecilhos que porventura possam existir no meio da obra. E aí volto lá para aquela parte da onde há a parte de visita técnica e levantamento dos detalhes executivos do projeto em loco é hiper interessante, que esses pontos vão sendo amarrados. Então, o projeto executivo deve conter também a listagem completa de todos os materiais e equipamentos, desde fabricantes, modelos e normas de certificações desde nacionais e internacionais também,
os seus catálogos e manuais, inclusive todos os equipamentos que compõem o sistema, desde o equipamento de controle, monitoramento e medição, se caso houver no teu sistema. Eu, particularmente, mesmo sistema de pequeno porte, eu sempre digo colocar o sistema de monitoramento para ter um acompanhamento pessoal, na casa da empresa, para ter dados meus particulares que eu possa ter embasamento em futuros projetos correlacionados ou circunvizinhos. É recomendável também a apresentação de um cronograma detalhado das atividades para facilitar o acompanhamento e supervisão dos serviços e facilitar a resolução de entraves. Ou seja, a parte do cronograma é sempre interessante porque quem trabalha principalmente com projetos, execução de obras ou projeções de obras, sabe que um cronograma bem feito é redução de custo. Então, é também importante seguir o cronograma bem feito, que você consegue exaurir alguns problemas e principalmente a questão de custo. E, basicamente, para vocês entenderem, um projeto aí trifilar, que seria o projeto final que eu devo entregar, ou seja, o desenho que eu devo entregar, eu devo conter o que nesse desenho? Eu devo conter, toda a parte detalhada do meu projeto, ou seja, desde as especificações do acesso, que a gente tem que entender que é uma parte obrigatória, ou seja, todo o detalhamento do acesso, seja ele numa tensão média, baixa, média ou alta, as entradas, formas de entradas, o gerador fotovoltaico em si, como eles serão o bloco gerador, o bloco de condicionamento de potência, ou seja, a ligação dele do módulo gerador ao bloco de condicionamento de potência, ou seja, dos módulos para o inversor e do inversor para o quadro de saída, ou seja, para a rua, entre aspas, mas claro, passando aí pelos sistemas de proteções. Então, deve compor o diagrama unifilar, que é a parte final do meu projeto, toda a especificação de todas especificações técnicas da cablagem dos fios, distâncias, proteções inerentes a cada passo a passo do sistema, ou seja, dos módulos ao inversor, quais são as proteções, quais são os DPS, quais são os digitores, caixa de fusíveis em CC, e quais as especificações e qual é a carga de potência de proteção dessas, já deve estar composto. No sistema CA, a mesma coisa, qual o tipo de proteção, quais são as proteções, qual é a carga de proteção. Então, essa composição, com todo o detalhamento, ele é primordial para a composição final do projeto. Desculpa. E aí vamos ver qual é o próximo passo. Então, nós já sabemos que para projetar um sistema fotovoltaico conectado na rede, nós temos que pegar o dimensionamento, modelar já todo um diagrama, no caso, um projeto literalmente compondo dados a dados especificados de características do projeto, primeiro características do cliente, do executante, características do projeto, quais componentes, quantidades, especificações, suas certificações, suas proteções inerentes, qual modelagem de projeto. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir para a concessionária e aí vai as concessionárias, cada uma tem uma modelagem diferente, algumas são virtuais, outras são físicas, mas eu tenho que ir lá e solicitar a concessionária informando que eu irei se tornar ou aquele ponto do meu projeto, do meu contratante ou daquele projeto, aquele ponto se tornará uma localidade que é a partir de tal solicitação um ponto de geração por fontes renováveis. Então, eu tenho que informar a concessionária que minha localidade do meu projeto se tornará um gerador, um autogerador de alto consumo por fontes renováveis. Ou seja, para fazer essa solicitação de acesso, eu preciso ir à concessionária ou online ou virtualmente e pedir para ela o formulário de solicitação de acesso para preencher. E qual é esse formulário de acesso? E aí eu tenho que ver qual é o meu projeto.
é um projeto de microgeração ou mini geração, e solicitar para ele esse formulário. Então, cada concessionária tem o seu procedimento, mas é comum a todas e disponibilizar o formulário de solicitação de acesso. Então, cada formulário, cada concessionária tem lá o seu segmento. Normalmente, esses formulários são divididos entre mini geração e microgeração e mini geração. E algumas ainda subdividem em gerações até 10K, acima de 10K e mini gerações. Então, tem que aí só ver qual é o tamanho do teu projeto e solicitar aí o formulário correto. A gente vai ver aqui 2 modelos de formulários e vamos aí entendê-los um a um, tá? Para um formulário de solicitação de acesso de microgeração até 10K é um pouco mais simples, até mesmo o que é solicitado, ou seja, vai vir a parte de identificação da unidade consumidora, ou seja, código do AUC, lá, e aí a concessionária vai te fornecer, ou se for o projeto, o ponto de acesso lá vai fornecer o AUC daquela localidade, a sua classe, titulado AUC, ou seja, o dono lá daquele ponto, né? E aí a localidade com rua, número, CEP e tal, e contatos do responsável pela UC. Depois vai vir os dados da unidade consumidora. E aí você tem que informar a potência que tu está instalando, a tensão de atendimento, ou seja, 110, 220, e o tipo de conexão, se é monofásica, bifásica ou trifásica. Em, normalmente, projetos acima de 10K, tá, quilowatt pico instalado, eles pedem que informe qual é o tipo do ramal, se é um ramal aéreo ou um subterrâneo. E aí é só verificar lá qual é o sistema. Normalmente, sistemas médio, pequeno porte, casas mais simples, os tipos de ramal são aéreos, né? É raro você encontrar no Brasil alguns ramais em subterrâneo. Normalmente aí já são indústrias, comércios, que você encontra aí ramais de entrada subterrâneo. Mas para projetos abaixo de 10, normalmente não vem na solução não vem esse item, tá? Esse item aparece mais em sistemas acima de 100 kW, mas também aí é um ponto a ser levantado. Um outro é o dado da geração em si. Então, no caso, a gente repete a potência instalada geradora, então o quilowatt pico instalado, né? O tipo da fonte geradora, no nosso caso seria solar, e aí marca solar, tá? E só, caso eu venha para um sistema híbrido, algumas concessionárias estão pedindo que, em caso que o sistema seja híbrido, informar que seja uma conexão com geração qualificada, né, que seria outras, e informar que sistema solar fotovoltaico, eu vou botar aqui, né, sistema solar fotovoltaico híbrido, tá? Isso aí vai de concessionária a concessionária, ok? Um outro ponto importante é aquela parte que nós temos que anexar, ou seja, além desse formulário, nós teremos que anexar os projetos. Então, aquele projeto básico e o projeto executivo e seus principais desenhos, ou seja, as principais pranchas. Nós precisamos colocar também a RT. Então, quais documentos são necessários? A RT do executante, ou da empresa, ou do profissional executante pelo projeto elétrico fotovoltaico, o diagrama, o projeto em si elétrico da instalação de conexão e seu memorial descritivo. Então, tem que se fazer um memorial descritivo, e aí vai ser uma aula bônus. Eu vou apresentar um modelo de memorial descritivo, como fazer esse memorial descritivo, tá bom? Apresentar um diagrama unifilar e os blocos do sistema de geração de carga e proteção. Esse diagrama unifilar para projetos mais complexos, às vezes as concessionárias solicitam também que seja um diagrama trifilar, e aí vai de concessionária a concessionária, caso ela solicite uma correção ou um complemento do anexo. Apresentar também o certificado dos componentes, ou seja, o certificado dos inversores, módulos, principalmente. Dados necessários do registro na central geradora, conforme disponível no site da ANEEL, ou seja, esse dado necessário é a solicitação a própria solicitação de acesso, e aí quem dá isso é a própria concessionária.
A lista de unidades consumidoras participantes, caso tenha mais de uma, numa situação de cogeração, em mais de uma unidade, tá bom? Cópia do instrumento jurídico que comprova o compromisso de solidariedade entre os integrantes, caso haja mais de um, ou caso o interessado pelo projeto, ou seja, o dono daquela edificação não queira tomar a frente e deixa ou a empresa ou um projetista fazer ou o executante fazer, ele tem que apresentar uma procuração também para fazer isso, tá? E o documento que comprova o relacionamento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver. E aí é uma situação interna, esse documento não é exigido em muitos casos. Por fim, o contato da distribuidora, ou seja, o preenchimento é da distribuidora, tá? Isso aí não é para ser preenchido. E o contato do solicitante. Normalmente, eu indico que quando o cliente ou o responsável pelo projeto, né, o interessado do projeto, não está afim de ficar com o contato direto à concessionária para verificar ou fazer alguma correção, fazer por procuração ou ficar com o contato seu do executante, projetista, que é responsável pelo projeto, para dar mais celeridade na liberação da solicitação de acesso, do parecer de acesso aí junto à concessionária. Nos casos para mini geração, o formulário ele é um pouco mais complexo, porque a gente está trabalhando já em média e alta tensões. Então, aí vai vir alguns pedidos a mais na hora de complementar e solicitar esse tipo de conexão. Já no caso desse formulário, ele vem já solicitando de início o grupo da UC, se é B, se é A ou se é outra classe. E a classe, desculpa. Então, já informar se é grupo cativo, se é grupo de demanda, tá? E aí, entre as mesmas especificações, a qualificação, né, do titular da UC, o número da UC, a localidade, CPF, CNPJ, aí depende. E aí, nos dados da unidade consumidora, já vem alguns dados mais específicos, ou seja, a localização em latitude e longitude, a potência instalada naquela localidade, a tensão de atendimento daquela localidade, 110, 220, 380, 460. Então, aí varia se é uma 3.8 e tal. Então, aí vai os dados da unidade consumidora. Tipos de conexão também, se é mono, bi ou trifásica, transformador particular, se lá existe, qual é a potência desse transformador, o tipo de instalação, se é posto de transformação, se é cabine, se é subtensão, subestação, o tipo de ligação desse transformador, a mesma porta do tipo do ramal, se é aéreo, subterrâneo, impedâncias percentual do transformador. Então, tem todos os dados desse transformador normalmente, e essas unidades sempre têm um transformador, porque sistemas de mini acima de 75 é exigido ter transformador, ou seja, se não tiver aquela localidade, tem que ser posto um transformador e já informar aí qual é a potência e os seus detalhamentos desse inversor, ou seja, a especificação desse inversor, desse transformador, tá bom? Dados da geração também solar, a mesma parte lá que a gente vê, e os documentos, nesse caso, é um pouco mais complexo, porque além de tudo que já solicitou, desde a RT, o projeto elétrico da instalação, conexão, memorial descritivo, o estágio atual do empreendimento, o cronograma de implantação e expansão também são obrigatórios, tá? Normalmente, para esses projetos de mini geração, o diagrama não é unifilar, é trifilar também, tá? Sempre solicita esses dois, com os padrões de acesso. Então, as plantas baixas também tem que vir lá com os padrões de acesso, que a gente vai ver quais são esses desenhos. Por fim, a mesma parte, contato da distribuidora, e o preenchimento é da distribuidora, e os contatos do solicitante. E aí a dica que eu deixo de novo deixa aí do responsável que tem tempo de ficar em contato com a concessionária para dar celeridade aí na liberação do parecer de acesso. E qual é aí o formulário, né? O complemento que eu posso dar para vocês? Existe agora um outro formulário para as unidades consumidoras participando do sistema de compensação, ou seja, para aquela situação onde eu vou gerar energia num ponto e compensar em outro,
ou vou gerar em um ponto e irei compensar em outras unidades. Neste caso, né, e tem que agregar no parecer, na solicitação de acesso, mais este documento que é o formulário para cadastro das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação. Tá? E aí, nesse formulário vai conter os dados da unidade consumidora, quer dizer, das unidades consumidoras, que pode ser uma, duas, no caso, duas, três ou mais, e aí informar a unidade consumidora, o nome do titular, o CPF ou o CNPJ e o endereço e o percentual que será injetado do sistema principal. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um sistema de 100 kW, então eu irei passar 10% da minha geração de 100 para a unidade B e mais 10 para a unidade C e assim sucessivamente, caso for o caso. Tá? Então, é importante observar que a unidade principal, ou seja, a unidade geradora de energia, somente pode ser incluída nesse rateio no caso de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que é o caso principalmente de condomínios, tá bom? Ainda nesse formulário tem que compor, né, um processo de declaração que a soma de todos os percentuais não passe de 100% aí da unidade geradora, tá? Então tem que tomar cuidado disso. Eu não posso não posso passar aí do meu rateio, né, o residual ser compensado nas unidades consumidoras geradoras. Então tem que lembrar que existe a geradora e o seu excedente tem que ser rateado entre as demais. Em caso de encerramento da relação contratual do atual titular de qualquer dessas unidades consumidoras, né, com base no termo do artigo 70 da resolução da ANEEL, da resolução 414 de 2010 da ANEEL, o percentual alocado à mesma será transferido lá para a unidade consumidora, até o envio de um novo formulário redefinindo aí qual é esse rateio. As informações cadastradas com base no especificado deste documento somente serão alteradas mediante a entrega de um novo formulário. Toda vez que eu fizer ou retirada ou mudança de unidades consumidoras complementares, eu tenho que refazer todo este formulário. E, em caso que o documento seja cancelado ou substituir qualquer outra solicitação anterior do cadastro de benefícios relacionados à unidade consumidora geradora acima identificada, ou seja, toda vez que eu fizer, que eu tinha falado anteriormente, toda vez que eu fizer uma correção ou uma mudança, o documento anterior será cancelado e sempre valerá o novo formulário. Então, existe agora esse novo formulário, principalmente para unidades de múltiplas unidades consumidoras. Então, para os casos de múltiplas unidades consumidoras ou unidades com mais de uma unidade ou múltiplas de cogeração, ou seja, eu tenho uma casa na cidade, eu tenho uma casa de praia e uma de campo. Então, é um caso que eu tenho que utilizar desse tipo de formulário. Aí eu tenho um condomínio, o projeto é para um condomínio. Então, tem que se também valer desse formulário. Tá bom, gente? Então, ao final, a instrução para outros tipos também existentes, provenientes principalmente com a vinda da atualização da 482, com a 687, é que nós temos aí no caso de complemento de documentos a ser anexados à solicitação de acesso, quando for um projeto para condomínios, é que eu tenho que agregar anexado também a conversão do condomínio e a ata com autorização para o projeto de energia solar e o registro do imóvel das unidades consumidoras, tá bom? Então, é um documento a mais, no caso são 3 documentos a mais, que são obrigados a ser anexados na solicitação de acesso quando o projeto é para condomínio, ou seja, para unidade em modelo de múltiplas unidades consumidoras. Quando for para um projeto no modelo de consórcio, o documento exigido a mais no caso do consórcio, é a constituição do consórcio conforme no próprio entendimento, ou seja, o documento de constituição desse consórcio que compreende lá o artigo 279 da Lei 6.404 de 76, que dá a legitimidade do consórcio. Então, esse documento, né, principalmente registrado e constituído lá no cartório de registro civil de títulos e documentos, tem que estar agregado aí a solução de acesso para os casos de projetos no modelo de consórcio. E para os projetos e modelos para cooperativas, o outro documento que é exigido,
que tem que estar em anexo é o Estatuto da Cooperativa, que também é regido aí e registrado na Junta Comercial, que é regido pelo artigo 4 da Lei 5.764 de 1971. Então, pessoal, tem que tomar cuidado aí também que para projetos em multiunidades consumidoras, em modelos de condomínio, para consórcio ou modelos de cooperativa, existe também a agregação desses demais documentos na hora de pleitear lá a solicitação. Então, não esquecer, quais são os anexos principais? Então, além do memorial descritivo, com toda a descrição do projeto, todo o detalhamento, composição lá daquele projeto, eu preciso anexar a RT, meus projetos, e aí quais são esses projetos? O formulário de acesso, né, da distribuidora, e aí tem que ver se é para um processo de um projeto abaixo de 10 ou acima de 10, ou para mini geração distribuída. Então, o formulário tem que estar junto com o memorial descritivo, o modelo do parecer de acesso, que é essa solicitação, que é o formulário, o modelo do relacionamento operacional, caso for necessário, e aí isso é em situações à parte, as diretrizes de acordo com o operativo da mini geração distribuída, e aí também é para caso de mini geração, particularidades, e os documentos que como um todo, que eles são exigidos, e não esquecer principalmente das principais 4 plantas, ou seja, 4 pranchas que são obrigatórias, ou seja, diagrama unifilar e trifilar para acessos de baixa tensão, tá? Diagrama unifilar de conexão, acesso de média tensão, padrões de medição de baixa tensão e identificação da medição de média tensão, ou seja, o diagrama unifilar ele é obrigatório para baixa tensão, o diagrama unifilar e trifilar para média e alta tensão, a padrão de acesso de medição de tensão ele é obrigatório desde baixa, média e alta tensão, e a identificação da medição de tensão desde média, baixa, média e alta tensão. Então essas são os principais pranchas que são obrigatórias de estar no teu anexo junto ao parecer de acesso, tá? E o que é que eu indico? Gente, principalmente faça essas leituras complementares, ou seja, leiam a resolução 414 de 2010, que dá as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. A resolução 482 é óbvio, e sua atualização, tá? 687, que são as duas normas que falam sobre a microgeração distribuída no Brasil. E leiam principalmente o módulo 1 e 3 do PRODIST, tá? Que é o Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, e as normativas internas da concessionária. Normalmente, a grosso modo, no Brasil, são as NDUs 13 e 15, que não me engane, eu sei que tem variação em algumas concessionárias, mas em grosso modo, quase todas trabalham com a 13 e 15, que falam sobre esse parecer de acesso e suas ordenações. Então, pessoal, vocês tenham gostado, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre o processo de alguns softwares que existentes no mercado e suas nuances de cada um, para que vocês conheçam qual é uma forma que nós vimos de dimensionamento na mão, né? Conhecendo como todo o passo a passo do procedimento. E agora eu vou falar um pouco sobre a parte dos softwares, para vocês conhecerem quais são os softwares mais comuns, os mais autorizados, os convenientes, não convenientes, os que são pagos, não pagos, que vocês podem utilizar para fazer essa parte desde dimensionamento e projeto também, que alguns deles já dão toda essa parte de projetos prontos. Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Quem já sabe, sabe, né? Deixe suas críticas e elogios nos comentários, que eu irei responder com todo o carinho do mundo. Então, galera, convida seus amigos para fazer parte dessa loucura solar comigo. E quem não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal e aguardo vocês na próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.